Queridos, eu senti o desejo no meu coração de conversar com os irmãos, de tratar com os irmãos sobre uma área muito real, a qual às vezes nós não damos conta, mas existe. Alguém um dia descobriu o átomo, ok? E isso foi uma descoberta tão tremenda que, infelizmente, de uma coisa boa criaram uma coisa ruim, a bomba atômica, é verdade? Mas ninguém vê o átomo, não é verdade? Alguém consegue ver o átomo a olho nu? Sim ou não? Mas nem por isso ele deixa de existir. Ele existe. Então, amados, não é porque você não vê Deus com seus olhos carnais que ele deixa de existir. Não é porque você não vê a batalha espiritual, que inclusive é uma das matérias do Casados para Sempre, que ela deixa de existir. Então ela existe, independente de você ver ou não. E eu quero usar um salmo muito legal, conhecido seu. Qual é o salmo que fica amarelado? Ué, alguém sorriu, por quê? Então significa que se eu for na sua casa, vou ver um salmo amarelado. Ah, esse mesmo. Então vamos no salmo amarelado. Qual é? Gostei da pergunta inocente da minha irmã. Salmo 91. Aquele salmo que fica aberto lá. Parece não, deixa eu colocar o salmo 91 aqui aberto, para esse salmo me proteger de todo mal. Mas eu quero te dizer, querido e querida, que o salmo 91 não protege ninguém, mas o Senhor do Salmo 91 protege. Diga glória a Deus. Ok? Então, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas, você encontrará refúgio. A fidelidade dele será seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Diga amém a isso. Amém. Você simplesmente olhará. Isto é, você não vai precisar fazer nada. E verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, veja isto, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o seguirão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei,
pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. São promessas do Senhor para nós. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Que maravilha! Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que a Tua palavra venha trazer elucidações maravilhosas quanto a coisas que vivemos no nosso dia a dia e muitas vezes não sabemos como nos livrar destas coisas. Mas que a Tua palavra hoje nos ajude nesta caminhada para aprendermos coisas espirituais, aquelas coisas que não sabemos a olho nu, mas sabemos que vivemos, e assim, Senhor, te adoramos e te bendizemos, no nome de Jesus, e que você diga amém. Amém. Queridos, eu vou começar uma série de mensagens às quintas-feiras falando sobre batalha espiritual. Quando nós começamos uma vida espiritual, isto é, uma vida em sintonia com o reino de Deus, essas batalhas espirituais, elas se levantam mais fortes. Quem me entendeu, diga amém. Amém. A pessoa diz, aceitei Jesus, as coisas vão acalmar. Às vezes não. Às vezes parece que o tsunami vem mais forte. Às vezes parece que você nem vai suportar a batalha que se levanta contra você. Por quê, amados? Porque você passou, quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você entrou numa batalha. Quando você estava no mundo, você estava lá nas trevas, você até tinha alguma batalha. Mas não no nível que você tem quando Jesus passou a ser o Senhor da sua vida. Por quê, pastor? Porque agora o diabo vai lutar contra você, tentando te trazer para o reino dele. Você sabe muito bem, assim como existe o reino de Deus, existe o reino das trevas. E amados, há um sentimento que se instalou no coração de muitos irmãos, o qual afirma que uma batalha espiritual precisa ser estabelecida, e eu digo mais, uma batalha também contra o seu DNA. Além da batalha espiritual, você tem batalhas também aí no seu DNA, na sua característica humana, essa sua humanidade que você leva onde quer que você vá. Você veio aqui na igreja, quantos estão felizes por isso? Diga glória a Deus. Você trouxe o seu DNA, mas quando você voltar para casa, você também vai levá-lo. Inevitavelmente. Então nós temos uma batalha contra o nosso DNA, que a Bíblia chama de batalha contra as coisas carnais. As coisas que foram inseridas dos nossos tataravós, bisavós e avós, nossos pais. Trazemos esta herança desde lá do nosso querido Adão e Eva. Há muitas coisas, queridas, escondidas na nossa natureza humana, que precisa ser combatida na mesma proporção que lutamos contra o próprio demônio. Como assim, pastor? Existem as batalhas necessariamente espirituais e existem as batalhas que travamos, como eu disse, no seu DNA, e são batalhas as quais todos nós, por mais santo que sejamos, e eu creio nisso, lutamos contra ela. Nós lutamos contra a nossa carnalidade, né? Que
Quem nunca teve vontade de dar um soco numa pessoa? Você não, né? Mas eu já tive. E para não fazer isso, eu tive que lutar contra essa natureza. Vontades que surgem, mas temos que seguir os conceitos e os preceitos da palavra, e nós não podemos dar margem a esse DNA que muitas vezes tentam se manifestar. Quem me entende, diga glória a Deus. Então são duas batalhas, a espiritual e a batalha contra o nosso DNA. Amados, falando agora um pouco da batalha espiritual, a batalha carnal é aquela batalha contra aquelas coisas que já são inerentes de nós, a nós, melhor dizendo. Mas existem coisas estranhas que acontecem na sua vida, na minha vida, sem uma resposta clara, que justifique alguns desajustes que volta e meia acontecem. Não é verdade? Você, poxa, já viu o ditado do mundo diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas como nós não somos do mundo, somos de Cristo, diga amém. Amém. Parece que alguns, quanto mais eu oro, parece que o problema se avoluma. E essas coisas que vão acontecendo na sua vida e tentando te minar, tentando te levar para um lado que você não gostaria de ir. E eu anotei alguns exemplos que são muito comuns de acontecer. Por exemplo, vozes estranhas. Eu conheço pessoas que têm uma facilidade. Pastor, eu ouvi uma voz estranha, uma coisa assim, parecia que está falando comigo e tal. E aquela voz, quando é a voz de Deus, você sente paz. Você quer saber quando é a voz de Deus? Leia João capítulo 10. Lá diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quantos são ovelhas de Jesus? Amém. Ora, eu já disse aqui uma certa feita, que para você entender que alguém, identificar alguém pela voz, você tem que ter um mínimo de intimidade. Está certo? Se você não tem intimidade com a pessoa, você vai perguntar logo: quem é? Que você não conhece a voz. Mas quando você tem intimidade com a voz, fica fácil. Então, quando você ouve aquela voz, eu senti um arrepio. Cara, joelho no chão, porque o negócio está pegando para o seu lado. Então, esse é um dos exemplos destas batalhas espirituais quando vão acontecendo. Então, além de vozes estranhas, eu também percebo que as pessoas percebem passos estranhos. Puxa, eu acho que ouvi alguém entrar, mas vai lá, não tem ninguém. Ok? Outra coisa, vultos. Pessoas que têm facilidade de ver vultos passando. Tem alguém chegando aí. Não é ninguém. Ué, mas eu vi um vulto passando. E além disso, pessoas que têm medo de tudo e de todos. A pessoa entra numa neura tão grande que ela tem medo até dela mesma. Todo mundo vai assaltar, sabemos que o nosso Rio de Janeiro está uma bênção, né? Mas a pessoa chega a um extremo que ela se coloca numa situação de medo, um medo sem par. E vive enclausurada neste medo. Essa é uma batalha espiritual que tem que ser vencida. Vocês estão me entendendo até aqui? Amém. Vou continuar com a minha lista.
pessoas que estão psicologicamente desajustadas, precisando de ajustes psicológicos tremendos. E por conta disso, pessoas estão angustiadas ao extremo. Pessoas que sentem um aperto no coração, peso nos ombros, agitações, a pessoa não consegue parar. Ela está agitada o tempo todo. E latido de cães, os cães mansos, de repente eles disparam a latir. Brigas sem razão nenhuma. Por que nós brigamos? Não sei. Você acha isso normal? Trabalhos espirituais que são feitos para tentar destruir a nossa vida. Alguém que não gosta de você, aí você sente algumas coisas estranhas, e quando você tem uma vida espiritual não ali em Deus, você é vítima dessas setas. Porque, volto a dizer, queridos, o mundo espiritual ele não brinca, não. O mundo espiritual é tão real ou mais real do que o nosso mundo físico. Nunca se esqueça disso. Outra coisa, amados, pessoas que só vivem infelizes. Tu olha para a pessoa, puxa, está tudo errado. Aí não, dá aquela força, aquela moral. Você encontra com a pessoa de novo, ela está com aquele sentimento de infelicidade arraigado no coração, que nada dá jeito. Quantos aqui acreditam que existe olho grande? Olho grande. Que tem essa ramificação da inveja, do mal olhado. Queridos, teve uma pessoa que chegou numa planta, isso aí é fato, isso aí ninguém me contou não. Rapaz, que planta bonita! No outro dia a planta estava seca. Pessoas que trazem uma carga espiritual negativa muito grande, e parece que ela é igual aquele usura, um desenho antigo que tinha. Falsas amizades, sonhos malignos. A pessoa só sonha sonho maligno. Não sonha um sonho bom, só desgraça. Eu tive um sonho. Aí já fica, meu Deus, já vem um trem ruim aí. Terrores noturnos. Aquelas pessoas, não saio de noite que eu tenho um medo tremendo. Pessoas apavoradas. Coisas que para essa pessoa parece que nunca virá a solução. A saúde sempre abalada, sem uma causa plausível. Aparições diabólicas, sensação de morte, o trabalho secular que não acontece, vida espiritual apagada, desistência da fé, atração fora do normal pelas coisas do mundo, sensação de que nada vai acontecer, mesmo fazendo as coisas certas, vícios, desestrutura pessoal, sensação de que é vítima de praga que rogaram, me rogaram uma praga. Alucinações demoníacas,
Não sabe por que o motivo do choro, por que está chorando, não sei, chora, 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 e amados, e por aí vai. Nada disso que eu acabei de dizer para vocês, por mais absurdo que algumas coisas possam parecer, são invenções da minha cabeça. Esses 17 anos que sou pastor na Nova Vida, completo agora dia 24 de setembro, atendendo gabinetes, fora as outras coisas, só dei uma pincelada aqui. Todas essas coisas já veio para que eu viesse dar aconselhamento. E o que eu vejo? Batalha espiritual, querido. É uma batalha que ela é vencida com oração, jejum e propósito. Não pode deixar a arma cair, porque eu costumo dizer que o diabo não brinca de ser diabo. Mediante essas coisas, ou coisas similares a essa que eu passei para vocês, eu pergunto a você que está aqui, o que tem acontecido na sua vida de estranho? Aquela coisa que não bate. Aquela coisa que, isso aqui não está normal. O que tem acontecido na sua vida? Porque a velha natureza insurge a cada momento, sem que a tempo você possa dar cabo desses sentimentos que rondam os seus pensamentos e o seu coração. Como eu disse, nós vamos começar nessas quintas-feiras uma luta espiritual. Quantos querem vencer suas lutas espirituais? Diga amém. Lutas espirituais e contra esse DNA negativo que trazemos na nossa natureza. E assim, queridos, iremos ao encontro de todos esses acontecimentos estranhos que têm de alguma forma feito parte da sua vida. Uma das formas de vencermos essas batalhas em nosso DNA é achando o caminho do quebrantamento. Eu quero que você abra no Salmo 51, volte algumas páginas. Salmo 51, a partir do verso 16. 16. Salmo 51, a partir do verso 16. Eu indico aqui, queridos, que o quebrantamento é um caminho que Deus está nos dando para nós vencermos essas batalhas. Diz aqui, o salmista Davi orando, cantando ao Senhor: não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada de holocaustos, senão eu os traria. Quais os sacrifícios que agradam a Deus? Verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus é subir a escadaria da penha de joelho. Sim ou não? Não. O que agrada a Deus é eu chegar e dar 10 milhões de reais de oferta. É isso que agrada a Deus? Mas aqui diz, queridos, o que agrada a Deus? Os sacrifícios que agradam a Deus. Você está com a Bíblia aberta? Amém. Você tem que ler, amados, para você não achar que é pessoal. Por favor, leia aí. Os sacrifícios
que agradam a Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer me agradar? Então, por favor, me dê giló e quiabo, que você não vai me agradar. Mas para agradar a Deus, o que o salmista diz? São um espírito. O que é um espírito quebrantado? Queridos, é um espírito, é uma vida que reconhece as coisas. Você já viu que você fala com uma pessoa, 1, 2, 3, 4, ela está nem aí para você? Essa pessoa não tem um espírito quebrantado. O espírito quebrantado é aquele espírito que diz assim: puxa, é verdade, estou falhando nisso aqui. E Davi, hein? Eu não estou falando nem do pastor Timóteo, pastor Vanderlei, estou falando de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Ele disse: olha, você quer agradar a Deus em cheio? Quantos querem? Amém. Então, como diz aquela canção que a Fernanda Brum canta: um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu a nós. É por aí. Um coração quebrantado, você traz o céu para a tua vida. Quando você reconhece: Senhor, eu estou sem forças, não consigo. Me ajude. Esse é um coração quebrantado. Então Davi diz: sacrifícios que agradam a Deus são um coração como, queridos? Um espírito quebrantado. E ele diz: um coração quebrantado e contrito, ó Deus. Você quer agradar a Deus em cheio? Amém. Está aí. Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Sião aqui hoje representa a igreja, que sou eu e você. Por tua boa vontade, faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Aí o verso 19, Davi diz: então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Queridos, tem que ter sinceridade. Alguém que dá tapinha nas suas costas para te agradar, corre. Tem que ser sincero. E às vezes a sinceridade machuca um pouquinho, mas faz bem. Ok, queridos? Às vezes a sinceridade dói um pouco, mas faz bem. Você prefere que alguém seja sincero e te machuque um pouquinho, ou que alguém seja falso com você e coloque você lá nas alturas? E ele diz aqui, queridos, verso 19: então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Diga, sacrifícios sinceros. Sacrifícios sinceros. Você gosta da sinceridade? Amém. Mas nem sempre a sinceridade agrada ao nosso DNA. Já viu aquele ditado que diz: me engana que eu gosto? Já ouviu? Amém. Tem gente que gosta de ser enganado. Mas a sinceridade, queridos, é uma oferta sem igual diante de Deus. Das ofertas queimadas, dos holocaustos, dos novilhos que serão oferecidos sobre o seu altar. Isso tudo significa oração. Você sabe que tem muita oração que Deus não ouve, né, queridos? Muito. Você pode passar 10 horas orando e Deus diz assim: estou nem aí para a sua oração.
Mas você pode orar 1 minuto e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha essas coisas que eu estou vivendo. Me ajude. Eu reconheço que eu preciso demais da tua presença. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Você pode vir aqui na frente. Você pode fechar os seus olhos, colocar sua mão em direção ao seu coração. Peço 2 coisas a você nesse momento. A primeira é que você vê se há alguma coisa estranha acontecendo na sua vida e você não consegue explicar. A segunda coisa, veja se o teu DNA humano tem dado as cartas, tem falado mais alto. É aquela pessoa que diz: vou fazer e vou fazer mesmo, porque ninguém manda na minha vida. Nesse nível aí. E a terceira coisa, quebrante seu coração, porque Deus se agrada e Ele te ajuda. Senhor, no nome de Jesus, a começar de mim, livra-me de coisas estranhas, coisas que não são de ti, mas parece que essas coisas têm tentado fazer parte da minha vida e da vida dos meus irmãos. Deus, eu quero orar agora de uma forma especial por uma sombra que tem andado na casa de alguns irmãos. Parece que aquele lugar ali eu vejo como se fosse um lugar obscuro, que todas as vezes que você olha ali na tua casa, você sente um medo. Você hoje, em nome de Jesus, vai chegar ali e dizer: o Senhor da minha vida é o Senhor da minha casa. Amém. Aleluia! Amém. E a minha casa é lugar de bênção. Amém. Não prevalecerá nenhum mal. Nós acabamos de ler: mal nenhum te sucederá. Praga alguma chegará à sua tenda, isto é, à sua casa. A sua casa não pode ter sombras, porque o Senhor da luz está na tua vida. Você vai levar o Senhor da luz para a tua casa. Doenças que têm tentado rondar ali o seu lar, em nome de Jesus, nós desde já repreendemos. Brigas sem explicação, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Oh, glórias ao Senhor. Aquelas situações que nós abordamos aqui, nós vamos de encontro a ela agora nesta batalha que só o Senhor pode nos ajudar a vencer. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E eu, pela fé, já vejo os meus irmãos vencendo essas batalhas espirituais, essas batalhas do DNA, da carnalidade, em nome de Jesus, e quebrantando seu coração diante do Senhor, para que Ele possa trabalhar na nossa vida. Assim, Deus, aqui está o teu povo, que é teu, e eu peço que esta cobertura espiritual, oh Jesus, que só tu podes dar, aquelas batalhas, Senhor, que são travadas nos pensamentos, parece que vamos a nocaute, Senhor, nos ajude. Senhor, aquelas angústias que de repente tomam conta do coração, ajude agora esta mulher, ajude agora este homem, que são mais que mulheres e homens, são teu povo, Senhor. Senhor, que as brechas sejam fechadas, para que possamos caminhar na tua santidade, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero declarar esta batalha espiritual
que apenas começou. Mas eu tenho certeza que muitas vitórias você já verá ainda esta semana. Amém. Porque o nosso Deus é um Deus que age. Amém. Mas fique ligado, meu irmão, fique ligada, minha irmã. Fique com a antena esperta aí, para que você não ceda, para que você saiba na hora de clamar o sangue de Jesus. Não entre nessa batalha sozinho, diga: no sangue de Jesus eu vou vencer esta batalha. Aleluia. Pai, agora eu despeço teu povo debaixo da tua paz e da tua palavra, e debaixo desta vitória espiritual que o Senhor começa a estabelecer na vida dos teus filhos e filhas, e declaro um regresso aos seus lares maravilhoso, em nome de Jesus, e que você diga amém. Você pode aplaudir o Senhor da nossa vitória? Aleluia.